aí, meus queridos? Tudo sussu? Tudo em ordem? Vamos continuar a falar de isomeria. Na aula passada, nós falamos da isomeria plana. A isomeria plana é o tipo de isomeria que eu consigo enxergar, né? A ideia de diferenças entre compostos orgânicos que possuem a mesma fórmula molecular. A isomeria plana eu consigo enxergar olhando para a fórmula estrutural plana dos compostos orgânicos. A gente viu 5 tipos de isomeria plana: isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de compensação, isomeria de posição e tautomeria, sempre observando as diferenças entre as fórmulas estruturais planas dos compostos orgânicos. Agora, galera, a gente vai falar da isomeria espacial. Ainda vamos trabalhar com a ideia de isômeros, compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas que são diferentes. Só que agora a diferença não está na fórmula estrutural plana, está na fórmula estrutural espacial, na maneira com que as moléculas orgânicas se organizam no espaço. Eu olho para as fórmulas planas e não enxergo diferença, mas quando eu olho para a fórmula espacial, em 3 dimensões, eu enxergo diferenças entre esses isômeros. Vamos lá então para a isomeria espacial. Os isômeros possuem a mesma fórmula estrutural plana, bom, se é isômero, mesma fórmula molecular. Nesse caso, eles têm a mesma fórmula estrutural plana, só que as suas fórmulas estruturais espaciais são diferentes. Dá uma olhadinha aqui, galera. Quando eu olho para esse primeiro exemplo aqui, ó, aqui embaixo eu tenho a fórmula estrutural plana. Aparentemente é o mesmo composto, eles têm a mesma fórmula molecular, são isômeros, e a fórmula estrutural plana deles é igualzinha. Porém, quando eu olho para a fórmula estrutural espacial, eu enxergo diferenças em relação à posição dessas moléculas, beleza? Dá uma olhadinha aqui também, ó. Esse aqui fica fácil para a gente enxergar. É uma cadeia fechada e eu tenho aqui 2 átomos de cloro. Um está meio apagadinho aqui no cantinho, o outro está aqui. A gente observa do lado a mesma fórmula molecular. Se eu desenhar esse composto no caderno, a gente vai ter a mesma fórmula plana, mas olha a posição desse cloro aqui no primeiro exemplo e no segundo exemplo. Se a gente desenhar de maneira plana, eu vou ter lá minha cadeia com os 3 átomos de carbono e os 2 atomozinhos de cloro, ok? Quando eu olho para a estrutura espacial da substância, eu vejo que na primeira molécula o átomo de cloro está acima da cadeia. Na segunda molécula, o átomo de cloro está abaixo da cadeia. Essa diferença de posição do átomo de cloro influencia em quem é a nossa molécula. Esses 2 caras são isômeros espaciais. Eles têm mesma fórmula molecular, mesma fórmula plana, mas a fórmula espacial é diferente. Ó o outro exemplo aqui, ó. Se eu representar esse composto aqui, é o dicloro eteno, no plano, no caderno, a gente vai desenhar cloro, carbono, dupla, carbono, cloro e hidrogênios. Espacialmente, eles têm diferença. Dá uma olhada, os 2 átomos de cloro do lado de baixo dos átomos de carbono. E no segundo desenho, um cloro embaixo e um cloro em cima. A maneira com que as moléculas se organizam no espaço é diferente. Por isso, esses caras são isômeros espaciais, ok? Dentro da isomeria espacial, a gente tem 2 tipos, a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Vamos primeiro falar da isomeria geométrica, beleza? Ou isomeria cis-trans. A gente pode chamar de isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. A isomeria geométrica, ela ocorre em compostos cíclicos ou em compostos que possuem dupla ligação. Galera,
olhou para um composto saturado, isso pode ser um hidrocarboneto, um álcool, um aldeído, um ácido, enfim. Olhou para um composto orgânico saturado ou insaturado, mas que tenha tripla ligação, a gente nem trabalha com isomeria geométrica. Olhou para uma cadeia aberta, saturada ou com tripla ligação, a gente não fala de isomeria geométrica. Quais são os compostos que podem, não que eles vão apresentar isomeria geométrica, mas que podem apresentar isomeria geométrica? Compostos cíclicos, o cíclico pode ser saturado, ou compostos de cadeia aberta ou fechada, mas que apresentem pelo menos uma dupla ligação. Então, ou cadeia fechada, ou cadeia aberta com dupla ligação. Tem essas características, aí a gente pode pensar na possibilidade da existência da isomeria geométrica. Nesse caso, além da dupla ligação ou do composto cíclico, o composto deve apresentar pelo menos uma dupla ligação entre átomos de carbono e 2 ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Então, vamos falar primeiro dos compostos que possuem dupla ligação. Então, eu preciso, além da dupla ligação entre átomos de carbono, eu preciso que os ligantes dos carbonos da dupla sejam diferentes entre si. Então, o D e o E aqui, eles não podem ser iguais. Ou o A e o B não podem ser iguais. Se eu pegar nos 2 carbonos, eu posso ter ligantes iguais? Posso. Ó, B e B aqui. A e A aqui. O que eu não posso é ter 2 ligantes iguais no mesmo carbono. Então, para a ocorrência da isomeria geométrica, eu preciso de um composto com pelo menos uma dupla ligação e ligantes diferentes no mesmo carbono da dupla. Dá uma olhadinha nesses 3 primeiros exemplos aqui, ó. But2-eno, 1,2 de cloreteno, 3-metil-pente-2-eno. Tem dupla ligação, beleza. Se não tiver pelo menos uma dupla ligação, galera, já exclui. A gente não vai conseguir, o composto não vai apresentar isomeria geométrica, que a gente já vai ver como que isso ocorre. Tenho dupla ligação. Vamos analisar os ligantes. Ó, nesse primeiro carbono, metil e hidrogênio, diferente. No outro, metil e hidrogênio, diferente. Não tem problema que esses ligantes sejam iguais a esses. Não tem. O que não pode é ter metil, metil ou hidrogênio, hidrogênio. Beleza? Então, esses 3 exemplos aqui, eles são compostos que apresentam isomeria geométrica. A gente pode afirmar, porque eles estão obedecendo às condições de apresentar pelo menos uma dupla e apresentar ligantes diferentes no mesmo carbono da dupla. Daqui a pouco a gente vai ver quais são os isômeros, mas eu já posso afirmar que eles apresentam isomeria geométrica. Os 2 exemplos de baixo, but1-eno, cloreteno, não apresentam isomeria geométrica. Apesar deles terem dupla ligação, dá uma olhadinha aqui no cloreteno, ó. Hidrogênio, hidrogênio, 2 ligantes iguais no mesmo carbono. Não vai apresentar isomeria geométrica. Ó o but1-eno aqui, ó o H2 aqui. É a mesma coisa aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio no mesmo carbono. Não vai apresentar isomeria geométrica. Então, você olhou para uma cadeia que tem dupla ligação, pelo menos uma dupla, e que os ligantes de cada carbono da dupla são diferentes, então ligantes de um carbono, os 2 ligantes de um carbono são diferentes entre si, a gente afirma com toda a certeza do universo que esse composto apresenta isomeria geométrica. Beleza? Vamos ver agora quem são esses isômeros geométricos. Quando eu estou falando de dupla ligação, essa dupla ligação ela vai estabelecer um plano para a gente. Tá? Então, a gente vai pegar a dupla e vai estabelecer um plano a partir dela. E aí a gente vai observar os ligantes dos carbonos da dupla, se eles estão do mesmo lado do plano ou de lados opostos do plano. Tá? Então, já vou falar ali, ó, dá uma olhadinha aqui. Peguei carbono, dupla carbono. Aqui, ó, estabeleci um plano. Aqui, ó,
estabeleci um plano. Então, a gente sempre vai pegar os dois carbonos da dupla, passa um traço neles, para a gente definir o nosso plano. Vou observar, galera, ó, os ligantes iguais, então COOH de um carbono, COOH do outro carbono, ou os dois hidrogênios, eles estão dos mesmos lados. Então, se eu comparo as duas carboxilas, uma de cada carbono da dupla, elas estão do mesmo lado nesse primeiro composto. No segundo composto, a gente vê que está cada uma de um lado do plano. Quando eu tenho os ligantes, tá, dos carbonos do mesmo lado do plano, a gente fala que a gente tem o isômero cis. E quando eu tenho os ligantes dos lados opostos do plano, eu tenho o isômero trans. Eu defino isso no nome, tá? O nome desse cara aqui é o ácido buteno dioico, tá? Os dois, ácido buteno dioico. Só que o primeiro é o ácido cis-buteno dioico, porque os ligantes iguais estão do mesmo lado do plano, e o segundo é o ácido trans-buteno dioico, porque os ligantes iguais estão dos lados opostos do plano. Lembra, galera, que cis é igual e trans é diferente. Pode relacionar com a ideia de cisgênero e transgênero, tá? Cisgênero, você se identifica com o gênero que você, biologicamente, que você nasceu. Transgênero, você não se identifica com o gênero biológico que você nasceu. Então, cis é igual, trans é diferente, beleza? Ó, para a cadeia cíclica, a mesma coisa vale para a cadeia cíclica, mas cadeia cíclica não obrigatoriamente precisa ter dupla, tá? A gente trabalha muito com dupla para cadeia aberta. Cadeia cíclica, dá uma olhada aqui, ó. O próprio ciclo é o nosso plano. Vou observar aqui, ó, metil, metil. Os dois radicais metil estão do lado de cima do plano, pode ser de cima ou de baixo, mas estão do mesmo lado. Cis 1,2 de metil ciclopentano. Ó, o segundo exemplo, metil, metil. Estão de lados opostos do plano. O ciclo é o nosso plano, tá? Estão de lados opostos. Então, esse é o trans 1,2 de metil ciclopentano. Eu só consigo definir quem é cis e quem é trans quando eu olho para a fórmula espacial. Ah, mas no exemplo do ácido maleico, né, ou o ácido fumárico, que eles acabam tendo nomes comerciais diferentes, você está olhando para a fórmula estrutural plana. Galera, quando eu falo de isomeria geométrica, para compostos com dupla ligação, eu consigo representar o isômero cis e o isômero trans através das suas fórmulas estruturais planas. Mas, na real, o que define esses caras como isômeros geométricos é a diferença nas suas fórmulas espaciais. Aqui eu só consegui representar, tá? Ficou fácil. É só eu pegar os ligantes e desenhar os dois do mesmo lado ou um de cada lado. Aí eu tenho o cis e o trans. Para a cadeia cíclica, eu tenho que dar uma adaptada na fórmula estrutural. Tá? Vocês podem ver aqui que ela teve uma tentativa de desenhar ela em 3 dimensões, para eu conseguir enxergar as ramificações metil do mesmo lado do plano, composto cis, e de lados diferentes, composto trans. Então, isomeria geométrica, galera, é isso. Quando eu tenho composto que tem dupla ligação e os ligantes do mesmo carbono da dupla são diferentes, eu tenho isomeria geométrica naquele composto. Aí eu só preciso definir quem é o isômero cis, quem é o isômero trans. O cis é quando os dois ligantes estão do mesmo lado da dupla, do plano. E o trans é quando eles estão de lados diferentes, ok? A gente pode encontrar também, galera, uma outra nomenclatura. Ao invés de cis e trans, a gente pode encontrar AZ e AE. Tá? Então, Z, quando os ligantes iguais ou semelhantes estão do mesmo lado do plano. O Z vem de zusammen, em alemão. E o E vem de entgegen, em alemão. Tá? Zusammen é a ideia de junto e entgegen é a ideia de separado. Tá? Aqui a gente não está trabalhando com ligantes iguais,
como eu estava aqui no ácido maleico e no ácido fumárico. Só, galera, que pode aparecer ligantes diferentes. Eu consigo comparar ligantes diferentes? Consigo, sem problema. Eu vou olhar para as massas desses compostos. Então, pega a massa do grupo NH2, a massa da carboxila, a massa do hidrogênio e a massa do metil. Aí eu vou comparar os dois ligantes de cada carbono com as maiores massas. Então, nesse primeiro carbono, a massa do NH2 é maior que a massa do CH3. Então, eu vou isolar esse cara. No outro carbono, a massa da carboxila é maior que a do hidrogênio. Então, eu vou comparar os dois caras com maior massa. Calcula lá, nitrogênio 14, cada hidrogênio 1, carbono 12, cada hidrogênio 1. Aí eu comparo, os dois ligantes de maior massa de cada carbono estão do mesmo lado? Posso chamar de Z, é o isômero Z. Os ligantes de maiores massas estão de lados opostos do plano? Isômero E. Então, quando eu trabalho com ligantes iguais, é cis e trans. Quando eu trabalho com ligantes diferentes, pode ser cis e trans? Pode, mas pode aparecer Z e E. Difícil aparecer a nomenclatura Z e E. A gente trabalha muito com cis e trans, beleza? Ok, isomeria geométrica? Vamos agora para a isomeria ótica, o último tipo de isomeria. A isomeria ótica, ela ocorre em moléculas assimétricas, moléculas que não apresentam plano de simetria. Aqui a gente vai trabalhar com a ideia de simetria, tá, galera? Plano de simetria é um plano, igual a gente estava fazendo ali na isomeria geométrica, que divide o nosso objeto, ou no caso aí a nossa molécula, em duas partes. Só que para um composto ser simétrico, quando eu passo um plano por ele, quando eu divido ele em duas partes, as duas partes têm que ser iguais. Pensa na gente, externamente. Se a gente passar um plano longitudinal aqui, ó, de maneira vertical, se eu me dividir ao meio de maneira vertical, eu tenho duas metades simétricas. As minhas duas metades terão cada uma um olho, cada uma orelha, metade da boca, cada uma um braço, cada uma uma perna. Então, externamente, se a gente passar um plano vertical, nós somos simétricos. Se nós passarmos um plano horizontal, se a gente cortar o meio horizontal, galera, a gente não vai ser simétrico. Porque a parte de cima eu vou ter cabeça, olho, nariz, boca, a parte de baixo eu vou ter perna, pé, joelho, vai ser diferente. Então, molécula ou um composto simétrico é aquele onde eu consigo passar um plano, ele pode ser vertical, horizontal, diagonal, enfim, mas é um composto onde eu consigo traçar um plano de modo que eu divida esse composto em duas partes iguais. Tem moléculas que isso acontece. Tem moléculas que eu posso tentar traçar um plano, seja lá em qual direção. Eu não vou conseguir encontrar um plano onde eu divida a molécula em duas partes iguais. Quando isso acontece, a gente fala que as moléculas são assimétricas. E quando eu tenho um plano de simetria, quando eu consigo traçar esse plano, eu tenho uma molécula simétrica. A isomeria ótica, ela vai ocorrer em moléculas assimétricas. Então, num primeiro momento, a gente vai tentar encontrar moléculas que não tenham esse plano de simetria, que eu não consiga dividir ao meio e as duas metades serem iguais. Daqui a pouco a gente vai ver que tem uma maneira mais fácil de enxergar essa simetria na molécula. Exemplo, galera. Quando eu tenho moléculas simétricas, a gente fala que uma parte é imagem especular da outra. Então, pensa na nossa mão. Qual que é a ideia de imagem especular? Especular vem de espelho. Se eu coloco uma mão na frente da outra, não parece que eu estou colocando uma mão na frente do espelho? Então, se eu colocar a mão esquerda na frente do espelho, a imagem que o espelho vai mostrar para mim é igual à imagem da mão direita. Então, eu posso dizer que as minhas duas mãos, elas são imagens especulares umas das outras. Porém, quando eu tento sobrepor uma mão na outra, elas não se sobrepõem. Se eu tentar sobrepor a mão direita na esquerda, eu vou ficar com o dedão da esquerda para cá,
com o dedão da direita para cá. Não encaixa. Então, nós temos moléculas assimétricas, que são imagens especulares umas das outras. Quando eu coloco uma molécula na frente da outra, é como se eu estivesse colocando as moléculas na frente do espelho. Só que quando eu tento colocar uma molécula em cima da outra, elas não encaixam. Isso é característica de moléculas assimétricas, moléculas que apresentam isomeria ótica. Dá uma olhadinha nesse desenho aqui, ó. Peguei a molécula 1. Se eu comparar ela com a molécula 2, é como se eu tivesse colocado ela na frente do espelho, ó. Cloro, cloro aqui, carbono, carbono, bromo, bromo, hidrogênio, hidrogênio, flúor, flúor. Tanto que a distância, ó, como eu estou pensando num espelho, a distância entre o cloro e o espelho da primeira tem que ser a mesma distância entre o espelho e o cloro da segunda. Se eu pegar essas duas moléculas e tentar colocar uma em cima da outra, não vai dar certo. Ah, dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho bromo embaixo, hidrogênio em cima. Aqui eu tenho hidrogênio embaixo, bromo em cima. Não encaixa. Isso também é característica de molécula assimétrica. Tá? Então, a gente está pensando aqui nas possibilidades de enxergar a simetria nas moléculas. Daqui a pouco a gente vai ver a maneira mais fácil. Nas cadeias carbônicas, então aqui, ó, vamos começar a pensar uma maneira mais fácil de enxergar a simetria na molécula, né? Porque não dá para ficar pegando molécula, botando uma em cima da outra, gente, para ver se encaixa, se não encaixa. Ou traçar plano de simetria. Às vezes com a fórmula estrutural plana que eu tenho, eu não consigo. A gente vai pensar numa maneira mais fácil. Nas cadeias carbônicas, a gente pode ter carbono simétrico ou carbono assimétrico, de acordo com os radicais ou as ramificações ligadas a esses carbonos. Então, nosso objetivo para enxergar a simetria numa molécula vai ser encontrar carbonos assimétricos. Se a molécula tiver pelo menos um carbono assimétrico, eu posso afirmar com toda a certeza do universo que a molécula toda é assimétrica. E molécula assimétrica possui isomeria ótica. Aí a gente vai ver as diferenças entre os isômeros. O carbono assimétrico, ele também pode ser chamado de carbono quiral. A gente vai usar muito a ideia de carbono quiral, mesma coisa que carbono assimétrico. Quem são os carbonos quirais ou carbonos assimétricos? O que um carbono precisa ter para eu chamar ele de quiral ou de assimétrico? Ele precisa ter os 4 ligantes diferentes. Então, eu vou olhar para o carboninho ali. Primeiro que ele tem que fazer 4 ligações simples. Se você encontrar um carbono que faz uma dupla, desencana. Aquele carbono é simétrico. Você encontrou um carbono que faz 4 ligações simples e ele está fazendo as 4 ligações, cada uma com um ligante com um radical diferente, eu posso afirmar com toda certeza que esse carbono é quiral. E a gente representa o carbono quiral usando um asterisco ao lado dele. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha esse carboninho do meio. 4 ligações simples. Beleza? Esse carbono da ponta aqui, ele faz uma dupla. Então, eu já desencano. Esse cara não é carbono quiral ou assimétrico. O primeiro carbono ali da esquerda, ele faz 3 ligações, tudo com um átomo de hidrogênio. Ele faz 3 ligações com ligantes iguais. Então, ele também não é assimétrico. O carbono do meio, ele está ligado a um hidrogênio, a um radical metil. Cuidado que a gente não olha, né? Você pode falar, mas ele está ligado a 2 carbonos. Eu não olho só para o átomo que está ligado a ele, eu olho para o grupo. Então, aqui ele está ligado a um grupo metil, a um hidrogênio, a uma hidroxila e a uma carbonila com hidrogênio. Então, os 4 grupos ligantes desse carbono são diferentes. Eu posso falar que esse carbono ele é quiral ou assimétrico. Então, todo composto que apresenta carbono quiral, é o C asterisco, ou carbono simétrico, na molécula, será representado sempre por 2 isômeros oticamente ativos. Um chamado destrógeno e outro levógeno, cujas moléculas funcionam como objeto e imagem em relação ao espelho plano.
Olhei na molécula, vasculhei a molécula, encontrei carbono quiral, eu posso afirmar, a molécula é assimétrica, então encontrei carbono assimétrico, a molécula é assimétrica. Se a molécula é assimétrica, ela apresenta isomeria ótica. E aí ela vai apresentar dois isômeros óticos. Um que a gente chama de destrógeno e outro que a gente chama de levógeno. Então, aqui, ó. Primeiro, esse exemplo aqui do meio, galera. Tem um carbono quiral. Esse carbono está ligado a uma carboxila, a um hidrogênio, a um grupo metil. É o mesmo cara aqui, ó. E a hidroxila. Ah? Tem carbono quiral? Tem. Carbono assimétrico. Então, essa molécula é assimétrica. Se ela é assimétrica, ela apresenta isomeria ótica. Então, eu vou ter dois compostos e esses dois compostos, esses dois isômeros, que a gente fala que eles são oticamente ativos, eles são imagens especulares um do outro. É como se eu pegasse um e colocasse na frente do espelho e a imagem refletida é o outro isômero. E se eu tentar colocar um em cima do outro, não vai encaixar. Beleza? E eu falo que um isômero é o isômero D, ou destrógeno, e o outro é o isômero L, ou levógeno. Eu não consigo afirmar, então se eu pegar essa estrutura aqui, ó, eu vou olhar para ele e falar, tem carbono quiral? Tá. Molécula simétrica? Tá. Tem isomeria ótica? Tem. Eu vou ter um destrógeno e um levógeno. Eu sei quem é o destrógeno e quem é o levógeno? Não. A gente só vai saber quem é o D e quem é o L, galera, quando a gente olhar para o plano da luz polarizada. Então, todas as moléculas assimétricas, adianto para vocês que para eu saber quem é o isômero D e quem é o isômero L do meu parzinho de isômeros óticos, eu não consigo saber isso olhando para a fórmula dele, nem para a fórmula espacial. Eu preciso fazer um experimentozinho. Óbvio que o exercício não vai perguntar isso para você, porque você não tem condições de identificar quem é o D e quem é o L. O que você tem que saber? Para um composto apresentar isomeria ótica, ele tem que ter carbono quiral. Tem carbono quiral? Tem. Tem isomeria ótica. Ok. É isso que a gente precisa saber. Tá? Mas vou mostrar para vocês qual que é a ideia de isômero D e L, como que a gente define experimentalmente. Então, todas as moléculas assimétricas, elas têm uma propriedade, uma capacidade de desviar o plano de vibração da luz polarizada. O que é a luz polarizada? A gente sabe que a luz, ela vibra, ela está incidindo em todas as direções, quando eu penso na luz convencional. A luz polarizada é aquela que eu vou pegar uma lâmpada convencional e vou incidir ela sobre um polarizador. No caso, pode ser um prisma. Quando eu incido ela sobre um prisma, ela vai passar a vibrar num plano só. Ela vai incidir em linha reta. Dá uma olhadinha aqui, ó. Temos a nossa lâmpada, a nossa fonte de luz. A luz está sendo emitida para todas as direções. Quando eu passo essa luz por um polarizador, que normalmente é um pedacinho de um prisma, tá? Essa luz, todas as direções dela são convertidas numa única direção. A gente fala que ela está polarizada, beleza? Então aqui, ó, fonte de luz sendo emitida em todas as direções. Quando eu passo um prisma, um polarizador, ela passa a emitir em uma única direção. Vertical, horizontal, enfim, tá? Mas uma única direção. Vai interessar para a gente o estudo das substâncias ou dos isômeros oticamente ativos, que são esses que têm a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Quem que desvia o plano da luz polarizada? Molécula assimétrica. Então, tem carbono quiral, a molécula é assimétrica, ela tem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Então, a gente fala que ela é uma substância oticamente ativa. Se a minha substância desviar a luz polarizada para a direita, a gente tem o isômero destrógeno. E se ela desviar o plano da luz polarizada para a esquerda, a gente tem o isômero levógeno. Lembra que destrógeno vem de destro, direita. Ah? E o levógeno é o esquerdo, é o canhoto, é o sinistro. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver o videozinho para vocês entenderem. Então, dá uma olhada aqui, ó. Quando eu tenho a luz polarizada e eu passo ela por uma substância
que não é assimétrica, que não tem carbono quiral, eu não vou ter desvio nessa luz polarizada. Ela vai continuar incidindo na mesma direção. Então, eu falo que a minha substância é oticamente inativa. Quando eu passo a luz polarizada pela substância destrógera, ela vai desviar a luz para a direita. Quando eu passo a substância pela isômero levógero, ele desvia para a esquerda. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em uns videozinhos. Aí eu já falo dessa ideia de mistura racêmica. Tá? Então, primeiro videozinho, galera. Dá uma olhadinha aqui.